Paz em Jesus, mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos a uma introdução particular aos livros do Evangelho. Os Evangelhos. A palavra Evangelho é de origem grega e significa a Boa Nova. Os Evangelhos são escritos que contam a boa nova da vinda entre os homens, daquele que se fez Filho do homem, a fim de que nós possamos tornar filhos de Deus. Mas antes de ser um livro, o Evangelho foi uma palavra pregada. Antes de ser lido, ele foi ouvido. Como o Senhor Jesus tinha falado, assim falaram os apóstolos depois de sua morte. Mas eles não se contentaram em transmitir sua doutrina. Acrescentaram-lhe um testemunho sobre sua vida e suas ações. O que ele fez, o que ele ensinou, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. O ensinamento dos apóstolos se inseria no quadro seguinte. Primeiro, a pregação de João Batista. Segundo, a missão de Jesus na Galileia. Terceiro, a missão de Jesus na Judéia e em Jerusalém. Quarto, a sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Esse ensinamento foi em breve consignado parcialmente por escrito, para que fosse conservado com fidelidade. É esse o quadro em que se amolda a narrativa dos três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dos quais um somente era apóstolo de Jesus. É certo que essas três redações não são as únicas que foram compostas, mas são as únicas que foram conservadas. Lucas faz expressamente alusão aos documentos dos quais ele se serviu para redigir o seu texto. É verossímil que tenham existido, desde os primeiros anos que se seguiram à morte de Jesus, várias coleções de palavras do Salvador, como o Discurso sobre o Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ou narrações propriamente ditas, como a da Paixão. Esses três primeiros relatos, feitos no mesmo plano, foram chamados Evangelhos Sinóticos, porque seu conteúdo pode ser abraçado de um só olhar, distribuindo-o em três colunas paralelas. Se os evangelhos sinóticos se assemelham a ponto de apresentarem, às vezes, uma reprodução textual de certas narrativas, nem por isso deixam de ser entre si e ter entre si grandes diferenças, que destacam a originalidade dos seus autores. Mateus, cujo verdadeiro nome é Levi, coletor de impostos, antes de ter sido chamado pelo Senhor para fazer parte do colégio apostólico, redigiu seu evangelho em aramaico, dialeto do hebraico, segundo uma antiquíssima tradição nos anos 60. Esse texto, não conservado, foi depressa traduzido para o grego. O tradutor, em certos lugares, parece que se serviu do texto de Marcos. Marcos é o sobrenome de João, primo de Barnabé, do qual se fala no livro dos Atos dos Apóstolos 12, capítulo 12. É um discípulo de Pedro e companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Seu evangelho representa um apanhado de ensinamentos de Pedro em Roma, pouco antes de 64. As minúcias de alguns detalhes nos garantem que há nele um testemunho direto da vida e da atividade de Jesus. Lucas é de origem grega. É também um companheiro das missões de Paulo. Lucas escreveu também os Atos dos Apóstolos pouco antes de 68. Seu evangelho é,
pois, anterior a essa data. Embora não tenha ele sido testemunho ocular dos acontecimentos, seu livro é digno de crédito por causa do cuidado que teve o autor em documentá-lo. Ele utilizou certamente o texto de Marcos e de Mateus. O Evangelho de João deve ser apresentado à parte. Seu autor é o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus, a quem o Salvador confiou o cuidado de sua mãe no momento de sua morte. Por várias vezes, ele designa discretamente a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. João compôs seu evangelho, seja em Antioquia, seja em Éfeso, nos últimos anos do primeiro século, mais de 30 anos após a redação dos 3 primeiros. Ele não escreve para os pagãos, mas para os cristãos, que têm ouvido já numerosas objeções e lutado para defender a fé contra doutrinas estranhas. Com uma narrativa original, completando a de seus predecessores, ele quer mostrar a divindade, manifestando-se ao homem na pessoa de Jesus. Nele, ele quer mostrar o Filho de Deus, sofredor e glorificado. Apresenta-o como a água da vida eterna, o pão vivo descido do céu, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida eterna. Ele quer mostrar que Jesus, que era a luz, não foi recebido pelos judeus, ficando desconhecido mesmo dos seus, e que, morto por aqueles que o rejeitavam, ele se tornou em sua ressurreição a manifestação gloriosa de Deus. A vida de Jesus é um dom que Deus faz aos homens, os quais poderão aceitá-lo ou rejeitá-lo. João conta não somente fatos, gestos e discursos de Jesus, mas fala-nos também de sua experiência pessoal junto ao Mestre. Ele diz-nos o que Jesus é para o crente. Os evangelhos constituem, pois, um documento inestimável sobre a vida e o ensinamento de Jesus. Tem-se muitas vezes objetado que eles não são perfeitamente concordantes. A resposta a dar a essa objeção é que as diferenças só se referem a elementos acessórios e aos detalhes. Essas diferenças, por outra parte, são devidas ao fato de que os evangelistas não pretendem fazer da vida do Senhor uma narrativa propriamente histórica. Os evangelhos são escritos religiosos, doutrinais, destinados a alimentar a fé e a comunicá-la, fazendo conhecer a pessoa de Jesus. Cada autor, ao escrever, tinha seu ponto de vista particular. Mateus escreve na Palestina para leitores judeus. Seu texto se particulariza pela abundância de citações do Antigo Testamento. Marcos quer apresentar Jesus aos pagãos, fazendo notar, sobretudo, o que havia de extraordinário e de valor probatório de sua missão nos milagres por ele operados. Lucas, escrevendo também para os pagãos, tem a visível preocupação de apresentar Jesus sob um aspecto mais atraente e comovedor, fazendo notar, antes de tudo, a bondade e a misericórdia do Salvador. João procura mostrar aos seus leitores a divindade de Jesus e revelar-lhes um pouco de sua realidade invisível, mas conservando o cuidado de apresentá-lo como um homem no concreto dos seus atos e de seus discursos. Malgrado todas essas diferenças,
A Igreja tem sempre o vivo sentimento de que não houve jamais senão um Evangelho, uma só boa nova de salvação, mas apresentada sob 4 formas: segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Bom, então, o que nós podemos tirar dessa apresentação, dessa introdução? A fé vem pelo ouvir. O porquê que os discípulos resolveram contar dando testemunhos sobre os feitos minuciosos de Jesus. Para nós, basta somente crer que Jesus nasceu, cresceu, teve uma vida igual a qualquer ser humano, menos no pecado, porque era filho de Deus, já era perfeito aqui na terra, mas que passou pela humanidade. E em sua humanidade, ele cresceu, foi batizado, trabalhou, teve que viver a sua vida, né, de judeu, aceitando e vivendo as leis, né, porque ele era sujeito à lei, ele foi nascido debaixo da lei, morreu, desceu à sepultura dos mortos durante 3 dias, ressuscitou, permaneceu algum tempo entre os discípulos ressuscitando, dando testemunho de sua glória, e voltou para a glória definitiva do céu, de onde virá para nos julgar. Então isso alimenta a fé, os detalhes. Para nós, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Quando nós cremos e ouvimos os testemunhos dos discípulos, percebemos que tão entranhados estando com a vida de Jesus, que seremos semelhante a Ele. Vemos e testemunhamos em nossos dias fatos extraordinários de semelhanças com Jesus. Pessoas que morrem e ressuscitam, mostrando assim que quem vive o Evangelho e é abençoado por Deus, também tem, pelo poder de Deus, a glória da ressurreição. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.